Sexta-feira, 20 de março de 2026, 23h40. Olha só, quase meia-noite. Aqui é Itapema. Eu estou em Itapema e eu moro em Itajaí. Daqui até em casa eu levo assim quase 40 minutos, numa velocidade normal e tal, bem tranquilo. Eu levo quase 40 minutos. O que eu estou fazendo aqui se eu moro lá em Itajaí, né? De novo, eu aqui numa investigação, né? E vale até a pena comentar o que é essa investigação, né? O cara, esse meu boné aqui é disfarce, ó. Esse boné é disfarce. Eu não uso boné dia a dia e tal, não gosto de usar boné. Mas isso aqui é para não ficar muito na cara o meu rosto. Mas assim, ó, o que é essa investigação? Pelo que eu senti, o cara tá em outro estado do Brasil, longe daqui, e já é coisa de um período muito longo. O cara tá, sei lá, viajando, trabalhando para esses lados longe daqui. E pelo que eu saquei, a mulher pediu a separação. A mulher já botou na mesa, ó, eu quero me separar, assim e tal. Pelo que eu senti, eu não sei toda a história, porque é daquelas investigações que me foi passada pelo outro detetive que me passa. Ele recebe as investigações e esse trabalho de campo, o trabalho ruim, que é fazer a campana, ficar controlando quem entra, quem sai, fazer foto, imagem, seguir carro, botar rastreador, tirar rastreador em veículos e tal. A parte osso, quem faz sou eu que faço toda a parte osso. Ele só pega o dinheiro e me passa. Só que as informações que ele me passa também chegam bem, às vezes, muitas vezes até erradas. Mas deixa eu ver se isso aqui tá gravando. Mas assim, erradas no sentido perdidas. Eu não sei eu não sei direito da história, qual é a jogada, né? Só que o cara, pelo que eu entendi, o cara sacou que ela pediu a separação porque ela já tá com outro. Ela já tá com outro cara, já tem outro companheiro e tal. E hoje eu estive aqui ontem monitorando. Eu acho que já é o terceiro dia que eu tô aqui, já nem sei mais. Que eu fiz várias investigações aqui em Itapema, uma atrás da outra. Tem uma semana, mais de uma semana, que eu tô vindo todos os dias para Itapema e tô tendo resultado. E essa é outra investigação, essa aqui. E daí eu tenho medo de deletar, não sei segurar a câmera aqui, como é difícil, cara. Daí assim, ó, pelo que eu saquei, a mulher já botou as cartas na mesa. Ó, nós vamos separar assim, o apartamento é assim, o carro é assim e tal. E aqueles problemas, tem filho, sabe? Tem uma criança pequena, 2 anos e pouco, 3 anos. Daí, isso que ainda é o pior da separação, porque tem uma criança no meio da jogada, né? Quem dera que fosse só apartamento, casa, outras porcarias de bens, né? Só que, tipo assim, ó, eu não sei o que o cara quer, que não sei por que quer. O que ele quer, eu sei. Ele quer saber quem é o cara que tá com ela. E eu penso assim, ó, por isso assim, cada vez mais, sabe? Eu tô pegando nojo, tô pegando raiva de corno, sabe? Corno parece que ele é
O corno e o mais incrível, o homem corno, a mulher que está sendo chifrada, a mesma coisa, eles têm um perfil de personalidade que chega a ser doentio. Isso chega a ser doentio. Tipo assim, cara, tu foi trocado por alguém, meu, dane-se, cara. Já foi, já foi. Daí as pessoas querem ficar sabendo quem é, querem foto, querem vídeo. Se eu pudesse me transformar em invisível, eu entrava no motel lá, no quarto lá, pegando eles trepando lá na cama do motel. Porque é isso que o cara, a mulher quer ver, a traição. Pra quê, meu? Pra quê? Se isso aí já foi, tu já perdeu, tipo assim, perdeu o Playboy, sabe? Tu perdeu o Playboy, tu não, o que tu ainda quer? O que tu quer ainda de uma história que já acabou? A mulher já te disse que acabou. Tipo assim, o que você, tipo, e outra, a parte legal a legal que eu digo é a parte judicial de uma separação. Guampa não interfere em nada em separação. Ah, mas ele me guampeou. Cara, engole a tua guampa. O juiz vai rir, o promotor vai rir da tua guampa. Tipo assim, guampa não pesa nada em separação. Guampa não pesa nada em guarda de filho, né? Disputa de guarda de filho. O fato da guampa é uma coisa vista como uma coisa natural que acontece nos casamentos, nos relacionamentos. Então as pessoas ainda vêm com essa ideia de eu vou provar que ele me chifrou. O juiz, o promotor vai rir do teu chifre, vai trancar na porta do fórum lá tanto galho que tu tem na cabeça, sabe? E as pessoas acham que judicialmente elas conseguem alguma coisa com isso. Que nem esse cara, o cara quer a imagem do cara no apartamento. O próprio outro detetive me falou umas bobagens para entrar no prédio. Essa hora da noite, o pessoal já está tudo dormindo e tudo. E como que eu vou entrar num prédio, cara? Como que eu vou entrar num prédio sem acesso, sem senha, sem contato, sem alguém que me bote para dentro lá, por um porteiro eletrônico, por uma portaria? Não vou conseguir entrar num prédio. E para quê? Para fazer e outra, dentro de um corredor de um prédio, o que eu vou ver? O que eu vou fazer ali num corredor de um prédio? Não vou fazer nada, não vou ver ninguém, ainda vou ser expulso ou vão chamar a polícia porque eu invadi o prédio. Então, tu vê que isso são coisas da ideia da cabeça do corno, sabe? O corno acha que ele vai conseguir essas coisas, vai conseguir essas imagens e tal, para provar alguma coisa. Na verdade, o cara quer só ver com quem é que a mulher tá trepando. Pronto, tá trepando com outro. Tu já foi. Bom, isso era o que eu tinha para falar dessa investigação aqui. Mas eu quero falar da investigação de ontem. Para quem assistiu aí, teve uma visualização cada vídeo. O anterior e o anterior cada um teve uma visualização. Tomara que alguém esteja acompanhando essa história dessa investigação de ontem, que é a investigação, a ideia eu quero terminar nesse vídeo aqui agora. E vou trazer outros assuntos paralelos. A história de ontem era que eu tinha que transar na verdade, não precisava transar. Eu tinha que marcar um programa com uma garota de programa, que era num prédio que o síndico, o pessoal do condomínio, lá, a velharada do prédio, quer tirar as gurias do apartamento, porque lá é um prédio residencial e as gurias lá é o local que elas alugaram e estão fazendo o programa lá. Então, eu como detetive, eu teria que entrar lá, marcar o programa e tal. Se eu quisesse fazer o programa, eu fazia, mas se não era marcar o programa, eu ia até lá e pagar, para provar que lá é um local de programa e tal. E claro, eu disse, não, se eu vou fazer tudo isso, eu quero transar, eu vou aproveitar e vou transar. E foi exatamente isso que eu fiz, né? No vídeo de ontem, contando os últimos 2 vídeos aí, foi isso que eu fiz. Eu transei com a menina e tal, fiz as imagens que eu tinha que fazer, as conversas de WhatsApp, de marcar o programa, chegar lá,
pagar e tal, e o programa em si eu não filmei, não era a ideia da investigação, não era mostrar o programa, era mostrar que lá se marcava programa e se fazia programa. E foi o que eu fiz, ficou tudo perfeito, o cliente adorou, o outro detetive adorou, tal, tudo perfeito. Só que o que eu ia dizer para vocês, eu estava naquela minha questão moral de entregar a guria. Sabe, entregar, ó, tá aqui as imagens, está comprovado, lá se faz programa e tal, né? E isso era para ferrar com a menina, e ela tinha lá uma outra que ficava com ela, que era uma travesti, pelo menos que se sabia era ela e uma travesti que estavam lá no apartamento fazendo o programa. E daí era para tirar elas do apartamento. Então aquelas imagens que eu fiz e tudo, e que né, eu entregaria lá para eles, a ideia era isso, era tirar as gurias lá do prédio com uma alegação forte que elas estavam fazendo o programa num prédio residencial e tal, contra lá as normas do condomínio, não sei o que e tal. E talvez até podiam alegar um uso comercial, né? Lá é um prédio residencial e elas estão fazendo um uso comercial. Mas assim, ó, então eu nas minhas questões morais, eu conto até no último vídeo aí, foi a única coisa que me atrapalhou mentalmente. Porque a guria era uma gatinha, sabe? A guria era uma gatinha, devia ter 20 aninhos, assim, uma gatinha novinha. Um corpo espetacular, a guria querida, sabe, eu já saio muito com essas garotas de programa, até com essas garotas de programa de site, tudo e tal, e não é assim, tu encontrar uma guria bacana, novinha, com corpão, toda firmezinha, perfumada, maquiada, limpinha, um apartamento super bacana, um apartamento bem montado, limpo, organizado. Assim, eu não tinha o que falar, perfeição. O programa foi uma perfeição. E a guria muito querida, sabe, uma guria novinha, mas querida, me tratou super bem. Foi, olha, talvez o melhor programa aí que eu já fiz com essas garotas de programa. E isso me atrapalhou bastante, eu ia dizer um pouco, não, me atrapalhou bastante durante o programa, porque eu estava transando, eu estava naquelas posições e virava daqui, virava dali, fazia assim, fazia do outro jeito, e a guria participando, a guria não reclamando, a guria curtindo, e eu curtindo então, tal, uma maravilha, só que com aqueles sentimentos, pô, cara, eu vou entregar essa guria, cara, vou entregar aqueles vídeos, vou ferrar com a vida da guria, que, não venham me dizer, tá fazendo putaria. Não, cara, tá trabalhando. Um pedreiro não carrega pedra, um advogado não faz petição, um juiz não faz só merda lá dentro do fórum. A mesma coisa, a guria está ali trabalhando e ela está fazendo direito. O trabalho dela, ela está fazendo direitíssimo. Então, né, no vídeo de ontem eu falo bastante até sobre isso, sobre essa questão moral e tal. Mas assim, ó, nem era tanto agora nesse vídeo aqui o foco da questão moral, mas vocês já vão entender. Eu não vi pessoas próximas a mim envelhecerem com sabedoria. Na minha interpretação, todos os anos que passam na tua vida e tudo, conforme as coisas vão acontecendo, no mínimo, o que tu espera é que tu adquira sabedoria, sabe? Tu tenha uma sabedoria daqueles anos que passam na tua vida, tu soma com todas essas experiências, com tudo que vai acontecendo, e tu agrega sabedoria, né? E eu não tive pessoas próximas a mim que envelheceram e muito menos que envelheceram com sabedoria. Então, né, ninguém me acompanha aqui, só vê se está gravando. Então ninguém me acompanha aqui, as pessoas não, para quem não sabe, eu tenho um filho, meu filho já vai fazer 29 anos agora. Eu criei meu filho sozinho e tal, desde bebê e tal.
E o meu filho, por problemas dele, problemas de autismo, problema de TDAH e outros, eu já chamo de outras tantas loucurinhas, o meu filho não quer mais conviver comigo. Não quer mais conviver comigo. E eu penso assim, ó, eu tenho tanta coisa que eu ainda poderia dizer, né, até para ilustrar, para dizer para o meu filho. Eu não iria dizer que eu fiz esse trabalho e que eu fui lá e que eu transei com a menina e tal. Não, não seria isso que eu ia dizer. Mas assim, ó, trazendo a questão moral, eu diria para vocês assim, ó, a sabedoria que eu te digo que os anos vão te trazendo. A vida é nua e crua, sabe? O que eu fiz ontem, eu tenho certeza que há 10 anos atrás eu não faria. 10 anos, só 10 anos. Eu completei agora, semana passada, 62 anos de idade. Então, há 10 anos atrás, com 52 anos de idade, as minhas questões pessoais, mentais e morais não me permitiriam fazer isso que eu fiz ontem, de chegar ao ponto de ir lá transar com a guria. Tá certo, paguei tudo, mas grande coisa, né? Eu não teria coragem, né, de ir lá fazer isso, transar e ficar com uma menina super bacana, né, querida, tudo isso que eu falei dela e, entre aspas, fazer essa sacanagem de entregá-la para o pessoal lá do prédio, os vídeos e tal. Ó, tá aqui, era o que vocês queriam, tá aqui, ela faz programa aqui, querem detonar ela, sabe? E eu não faria, mas assim, ó, o que eu trago agora para vocês é a realidade da vida. Por exemplo, assim, eu criei meu filho com valores altíssimos, aqueles valores assim, ó, sublimes. E cada vez mais, com a idade chegando, com as coisas que foram me acontecendo e com a vida, né? A vida se apresentando cada vez mais dura, cada vez mais cruel, cada vez mais triste. Dizer para vocês assim, ó, eu comecei a absorver a parte dura da vida, triste. A vida não é bonita, a vida não é a parte gostosa, a vida não é o chantilly com doce de leite, com Nutella, não. A vida é sal com vinagre e alho, sei lá o que. A vida, ela é amarga, ela é dura, ela é triste. E isso, hoje eu só consegui fazer isso, eu saí ontem do programa pensando nisso, eu digo, cara, o pessoal lá sabia o horário que eu ia fazer o programa com a menina e tal. Eu disse, ó, daqui 1 hora e pouco eu dou o resultado para você, se deu certo ou se não deu, né? E o que aconteceria, o que aconteceu, né? Eu saí de lá e ainda saí pensando, eu entrego esses vídeos, essas imagens ou eu não entrego? Eu posso inventar que eu cheguei ali, a guria sacou, viu que eu estava filmando, já me cortou e eu ainda paguei, perdi o dinheiro e fui embora. E não comi ninguém, sabe? Mas assim, eu saí dali pensando em tudo isso, sabe? Pensando. E no final eu concluí, cara, eu sou um profissional, me pagaram, que é aquilo que eu digo, o detetive ele não tem que ter mérito, ele não tem que discutir o que pediram para ele. Ele vai lá e faz o que pediram para ele, esse é o trabalho que ele tem que apresentar. Se está certo, se está errado, se é o lado bom, se é o lado ruim da história, tu não tem que te julgar, tu não tem que fazer julgamento nenhum. Eu estou virando toda hora o celular porque eu quero ver se isso aqui está gravando, toda hora ele pausa aqui e eu não sei porquê. Só que eu digo assim, ó, talvez o meu filho pudesse ver eu envelhecendo com sabedoria. Daí tu vai dizer, ficar transando com prostitutas aí. Até no vídeo de ontem eu falo, essas garotas de site aí, dos últimos anos agora, eu tenho saído com elas toda hora. Toda hora eu escolho uma garota lá e tal, marco um programa, vou lá e faço. Então, por isso que eu até sei quando os programas, a grande maioria, são ruins, e esse foi um programa excepcional, foi um programa muito bom. Então, eu sei a qualidade do que a menina apresentou, foi nota 1000 e tal. Até eu falei até de nota ontem e tudo. Mas assim, ó, então,
essa parte da sabedoria que eu ia dizer para vocês assim, ó. Eu poderia discutir, poderia comentar com meu filho e dizer, olha, eu aprendi que a vida não é, tu não vai fazer só a parte doce, tu não vai seguir, porque foram os valores altíssimos que eu passei para ele, foi como ele foi criado. E eu diria hoje para ele assim, não, cara, isso aí não é, o pai estava enganado, sabe? A vida não é só a parte doce, a vida tem essa parte dura. Às vezes tu tem que fazer coisas e tomar atitudes que não é o que tu queria, não é o que tu imaginava e nem é do teu ser, da tua maneira de pensar, de agir, mas tu vai ter que fazer conforme a vida, tipo assim, dança conforme a música, tá? Pronto, isso aí resumiria tudo isso, sabe? Dança conforme a música. Se a vida te apresenta salgada, vai lá. Se é o Mar Morto, não é o Mar Morto lá que é cheio de sal. Se a vida é Mar Morto, meu, vai para a luta no Mar Morto. Não afunda. O Mar Morto diz que tu não afunda, né? Já seria uma maneira de tu te preservar e tu não te afundar, sabe? Só que tudo isso eu queria fechar com essa história. O meu filho teria a oportunidade de viver com uma pessoa do lado dele que pelo menos aprendeu muito, eu vivi muito, eu passei por muita coisa, eu tenho, isso aí é o mínimo, essas minhas investigações aí, isso aí é o mínimo das coisas loucuras que já aconteceram na minha vida, e meu filho poderia aproveitar isso, coisa que eu não tive pessoas próximas a mim, envelhecendo e trazendo sabedoria. Não, pelo contrário, quem eu vi envelhecendo, eu vi fazendo só merda, sabe? Cada vez mais merda. Tanto é que eu pensava, pô, se envelhecer isso, eu não quero envelhecer, cara, para cada vez fazer mais merda. Se vocês pensarem assim, que eu tô fazendo merda, eu vou dizer para vocês assim, ó, não seria só esse lado de eu estar fazendo merda, eu tô vivendo. As pessoas costumam envelhecer como velhos, como, né, pessoas que não servem para mais nada, pessoas que não fazem mais nada. Ontem eu tomei a minha Tadalafila. Tadalafila é esses remédios para ter ereção, tu ter uma ereção mais firme, mais consistente, mais duradoura. Ontem eu tomei eu tomei a dose máxima duplicada. Eu tomei 40 miligramas de Tadalafila. Diz que isso aí pode dar priapismo, que é tu ficar com aquilo duro 5 horas sem desligar, ou tu ter um ataque cardíaco, tu sei lá, uma angina, sei lá, não sei essas coisas de coração, não sei nome. Tu ter um piripaque ali e até cair duro e ter um infarto, um negócio e cair duro. Eu digo, cara, se for trepando, foi a melhor coisa. Vou envelhecer com sabedoria. O que seria? Vivendo, não dormindo embaixo das cobertas. Só desligando porque a vida é isso, porque a vida é aquilo. Se a vida é uma merda, vai lá e vive essa merda. Fui!